Hoje nós começamos a ler o capítulo 3, que é a metade da carta aos Efésios. Essa carta do apóstolo Paulo, ela contém 6 capítulos e pela graça de Deus já estamos agora começando o capítulo 3, o capítulo que está no meio da carta. E no capítulo 3 o apóstolo Paulo vai fazer grandes revelações acerca dele, apóstolo, e acerca do mistério, de um mistério que aprouve ao Senhor revelar por intermédio dele e de todos os apóstolos e profetas para os santos, ou seja, para o povo de Deus de uma forma bem generalizada, para todos os santos do Senhor. Capítulo 3 de Efésios, verso 1 ao verso 6. Capítulo 3, versos 1 ao verso 6. Por favor, os irmãos, acompanhem a palavra do Senhor. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, dai-nos graça, Senhor, essa noite, para a Tua Palavra prosperar em nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui com o único intuito de Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti, Pai. Nós estamos aqui porque temos a certeza, a plena convicção de que o Senhor fez uma obra gloriosa em nossas vidas, nos redimindo dos nossos pecados, Pai, nos dando um novo coração, transformando todo o nosso ser. E agora nós somos adoradores do Senhor e também queremos ser edificados essa noite com a Tua Palavra tão poderosa, tão eficiente, tão eficaz, como diz o escritor aos Hebreus, que ela separa a medula, ela separa a alma do espírito, ela vai até o mais profundo da nossa alma. Que assim essa noite, Senhor Deus, o Senhor nos alcance, o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que ainda não conseguimos ver nem compreender. Que toda a glória, toda a majestade sejam plenamente dadas ao Senhor e reconhecidas ao Senhor. Edifica-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, capítulo 2 que nós lemos no domingo passado, somente para a gente lembrar, o apóstolo Paulo, ele tinha dito que os gentios, eles estavam de um modo duplo rejeitados. E o apóstolo Paulo diz que esse modo duplo de rejeição dos gentios nos tempos passados era porque os gentios não conheciam a Deus e nem eram parte do povo escolhido de Deus. E por causa disso, Paulo diz, vocês estavam realmente duplamente rejeitados, porque vocês não faziam parte do povo da aliança, do povo da promessa. Vocês não tinham lugar junto ao povo de Deus. E, por outro lado, Deus não havia olhado para vocês. Vocês ainda não haviam sido alcançados pelo poder
a graça e a misericórdia de Deus. Portanto, o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 é que a situação dos gentios, ou seja, daqueles que não eram israelitas, e aqui nós precisamos mais uma vez lembrar que a igreja em Éfeso era uma igreja composta por gentios, pouquíssimos judeus, a maioria dos crentes ali eram gentios, e por serem gentios eram rejeitados por Israel, pelos judeus da comunidade de Israel. E o apóstolo Paulo diz: isso é bem verdade, vocês realmente não fazem parte deste povo que Deus escolheu, formou, separou para ele, e vocês também não haviam de modo algum sido chamados por Deus pela graça e a misericórdia de Deus. Portanto, a situação de vocês era duplamente terrível. Era muito difícil para os gentios. Aí, então, Paulo começa a mostrar para os gentios que aprove a Deus acabar com esta separação, com essa barreira que separava gentios e judeus. E por meio de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que Deus fez dos dois povos um só povo em Cristo, a igreja. Hoje, irmãos, não há mais Israel no sentido de um povo especial para Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas ainda olharem para Israel atualmente e de alguma forma visualizarem ali ou vislumbrarem ali um povo diferenciado. Um povo que tem algo a mais do que qualquer outro dos povos da terra. Como se Deus tivesse algo para este povo, diferente do que Ele tem para nós. Essa barreira, essa que de fato havia no passado, ela foi desfeita em Cristo. Por meio do Senhor Jesus Cristo, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus fez desses dois povos, Israel e todos os demais povos da terra, Ele fez um só povo. E esse povo que vai até Cristo como um único povo é a igreja do Senhor. Somos nós hoje. Como nós vimos isso muito bem no livro. E agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele deixa um pouco os gentios de lado, o argumento, e vai falar dele. Ele diz: por esta razão, eu, Paulo. Ele começa o capítulo 3 dizendo: por esta razão, ou seja, pela a união que Deus fez entre gentios e israelitas, tornando um só povo, esses dois povos. Por esta razão, por Deus ter feito isso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. A situação do apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, é uma situação de cárcere. O apóstolo Paulo, ele está preso quando escreve a carta aos Efésios. Esta, portanto, é uma das cartas que Paulo escreve da prisão. Ele escreveu mais de uma carta da prisão. Em outras cartas você vai encontrar Paulo usando literalmente a linguagem: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Então, quando ele diz que é prisioneiro do Senhor, ele está falando literalmente de cadeias, e ele está preso naquele momento. Algumas das prisões do apóstolo Paulo foram em masmorras, em cadeias de fato, prisões, mas outras foram prisões domiciliar, aonde o apóstolo Paulo estava preso em casa, sem poder sair de casa. Algo muito parecido com as prisões que a gente vê hoje, né? Onde o preso fica na sua própria casa, ele está preso no seu domicílio, ele não pode deixar o seu domicílio para canto nenhum. Algumas prisões de Paulo foram assim. Ele ficou preso em casa, havia um soldado com ele em casa, e ele não podia deixar sua casa. Mas outras não. Em outras prisões ele estava realmente no cárcere, literalmente no cárcere. E quando o apóstolo Paulo começa a dizer que foi por causa dessa razão, daquilo que Cristo fez, é que Paulo agora era prisioneiro do Senhor por causa dos gentios. Paulo estava preso porque havia deixado
a sua terra para pregar o evangelho aos gentios. Se ele não tivesse ido anunciar a palavra de Deus, se Paulo não fosse um missionário, ele não estaria preso. Por isso Paulo diz: estou preso agora por causa de vocês, gentios. Porque eu vim numa missão que me foi confiada por Deus para pregar a vocês, gentios. Eu tenho sido como o apóstolo dos gentios. O que difere, por exemplo, Paulo de Pedro. Porque enquanto Pedro e Tiago pregavam para judeus, irmãos consanguíneos da mesma pátria, Paulo pregava para outras nações. E essas nações eram os gentios, como os judeus chamavam. Então ele foi o apóstolo dos gentios. Ele foi o missionário que saiu com a missão de pregar a palavra de Deus, a missão de anunciar o Senhor Jesus Cristo a todos os povos que lhe fosse possível chegar, a todos os cantos da terra. Ele era o apóstolo dos gentios. Então ele começa mostrando a sua situação, cárcere, preso. Ele começa mostrando nesse capítulo 3 o motivo pelo qual ele está preso. Por amor de vocês, gentios, eu sou prisioneiro. Eu estou preso porque eu amo a vocês, gentios. Por isso vim aqui pregar a vocês, gentios. E por isso estou preso. Sou prisioneiro do Senhor. Na verdade, o apóstolo Paulo era prisioneiro de Roma. Ele era prisioneiro de Nero, o imperador Nero. Foi Nero quem mandou prender Paulo. E foi Nero, mais tarde, quem executou o apóstolo Paulo, cortando-lhe a cabeça. Paulo morreu degolado, com a sua cabeça decapitada. Então, parece um pouco estranho quando nós encontramos Paulo afirmar que é prisioneiro do Senhor, quando na verdade Paulo era prisioneiro de Roma, do império de Nero, que era o imperador. Mas até aqui, meus irmãos, é preciso que a igreja reconheça a soberania de Deus em tudo. Paulo sabia que a sua prisão fazia parte do plano maior do Senhor. Ele não era um prisioneiro de Nero. Ele era, de fato, um prisioneiro do Senhor. Ele estava naquela prisão, porque aquele era o plano do Senhor. Ele foi levado a todas aquelas circunstâncias, porque aquele era o decreto do Senhor, o plano do Senhor. Portanto, Paulo sabia mais do que qualquer pessoa, de que ele era, de fato, prisioneiro do Senhor. O Senhor lhe deu as cadeias. O Senhor lhe deu a missão, o Senhor lhe deu a tarefa, o Senhor é quem lhe dirigia todos os passos, o Senhor é quem lhe direcionava a missão e o Senhor lhe deu as cadeias. Quando ele afirma prisioneiro do Senhor, ele tem isso em mente. Ele entende que por mais que o poder romano estivesse sobre ele, era o poder do Senhor quem de fato dominava sobre tudo e sobre todos. E assim Paulo sabia que poderia ser livre ou ser morto, conforme a vontade do Senhor. Paulo sabia que poderia continuar a sua trajetória como missionário, ou não, conforme a vontade do Senhor. Paulo tinha a plena convicção, meus irmãos, de que não era a vontade de Nero, e nem tampouco o poder e a força de todo o Império Romano que iam lhe parar ou lhe dar liberdade. Mas era a vontade do Senhor, o poder e o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Antes de sair do verso 1, irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma colocação, abrindo um parêntese aqui. Ser preso no Império Romano, muitas vezes, era sinal de que a carreira chegou ao fim.
ser preso sobre o domínio de Nero, que era inclusive um imperador considerado louco, um cara que não tinha sanidade mental. Alguns historiadores afirmam, aliás, não alguns, é quase unânime essa colocação de que foi o próprio Nero quem tocou fogo em Roma, a grande cidade de Roma. Então, Nero era louco de fato. Ele era inclusive conhecido como louco nos seus dias. E se nós formos aqui listar as barbaridades que o imperador Nero fez, inclusive cortando a barriga da sua própria mãe, para ver de onde ele tinha nascido, de onde ele tinha vindo, colocando um cavalo no Senado romano. E por aí vocês podem imaginar a excentricidade de Nero, a loucura que tomava conta desse imperador. Então, ser um prisioneiro do Império Romano era algo terrível. Ser um prisioneiro nos dias do Império de Nero era algo pior, muito mais terrível. E ser cristão no Império era o fim. Quando Nero tocou fogo em Roma, ele acusou os cristãos de terem tocado fogo em Roma. E aí começou um levante, uma perseguição terrível contra os cristãos. E muitos cristãos foram presos, foram mortos naquele trágico acidente ou incidente ou crime ali em Roma, porque Nero acusou os cristãos de terem incendiado a capital do império. Mas Paulo aqui, sabendo de todo o risco, de toda a loucura do imperador, como cristão, e não apenas como cristão, mas como um apóstolo de Cristo, um apóstolo dos gentios, um líder da igreja, ele sabia que a sua situação não era fácil. Mas aqui Paulo parece estar muito tranquilo, muito confiante em Deus com toda essa situação. E vocês sabem por quê? Porque Paulo descansava em Cristo Jesus. Paulo sabia, como nós frisamos agora há pouco, que o domínio era de Cristo e não de Nero. Que todo o poder e autoridade pertenciam a Cristo e não a Nero, o imperador. Por isso ele dizia: eu sou prisioneiro do Senhor. E ele poderia descansar nessa situação terrível. Nós, como cristãos, também passamos por momentos de muita dificuldade, seja pelo que for. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a saber que as situações difíceis não estão fora do controle de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos entender que todas as situações difíceis e todas as enrascadas que nós nos metemos, elas estão dentro do plano e do decreto eterno de Deus. Ele não perde o controle da situação. Nós ainda estamos sendo guiados pelo Senhor. O plano do Senhor continua sendo cumprido à risca. Às vezes a gente pode até pensar que a coisa saiu do controle. Ou então perdemos a fé achando que as coisas estão na nossa mão e nós não temos como fazer nada. Se a coisa depende de mim e eu não tenho como resolver tal situação, eu estou perdido. Nós acabamos por pensar assim e acabamos por esquecer que Deus tem o domínio de tudo, como diz Paulo, que era prisioneiro do Senhor. Então ele continua, irmãos, o verso 2 em diante, Paulo agora vai mostrar, falando aos gentios, e ele vai mostrar que a ele, Paulo, foi-lhe dada uma grande responsabilidade. Veja, certamente vocês ouviram falar de mim
Desculpem, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos gentios que a ele foi imposta uma tarefa, uma missão. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Essa responsabilidade, o apóstolo Paulo diz, é em favor de vocês. Deus me deu uma tarefa, uma grande responsabilidade, ao qual eu tenho que trabalhar em favor de vocês, para ajudar vocês. Deus me deu uma missão que vai beneficiar todos vocês. E Deus impõe sobre mim essa tarefa. É engraçado, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar aos gentios que ele, Paulo, foi escolhido por Deus para cumprir uma missão para favorecer os gentios. Quando a gente começa a olhar para Atos, onde conta a história das viagens missionárias de Paulo e todo o destino dessas viagens, tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, passou, sofrimentos, naufrágios, prisões, todas as vezes que Paulo foi espancado, a gente pode ter uma ideia, irmãos, da situação que Deus havia colocado o apóstolo Paulo por amor aos gentios. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês já devem ter ouvido falar da missão que Deus me deu, da tarefa que Deus impôs sobre mim. E aí a gente tem que pensar em tudo que Paulo passou como apóstolo dos gentios, tudo que ele sofreu. E ele diz que tudo isso, irmãos, essa missão que lhe foi dada, ele considera graça. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa missão que trouxe sofrimento físico para Paulo. Na verdade, essa missão levou Paulo para a morte, como nós vimos aqui. Não só prisões, mas o fim da vida de Paulo foi a morte por decapitação por causa de Cristo. Então, essa missão que Deus colocou sobre os ombros de Paulo para cumprir essa tarefa tão árdua, que culminaria na sua morte, Paulo diz, para mim é graça. Ou seja, essa missão que Deus me deu é um favor que Deus fez para mim. Ele me deu algo que é essa missão que eu não mereço. Eu não tenho dignidade, eu não tenho em mim mesmo nada que me qualifique a ter a honra de ser missionário, de cumprir essa tarefa tão gloriosa. Eu não sou missionário por méritos meus, Paulo está aqui dizendo, mas é pela graça de Deus sobre mim. Hoje, irmãos, dificilmente nós vamos ver um cristão que vai se regozijar em Cristo nos sofrimentos por causa do Evangelho. Nós vivemos num tempo em que as pessoas procuram a todo custo o bem-estar. É nas suas casas, no seu trabalho, em todo lugar. As pessoas procuram bem-estar, procuram ficar bem onde estão, procuram... Então, qualquer tipo de sofrimento é visto como um pecado, ou é visto como um castigo de Deus, como algo assim, como o diabo atuando. Mas ninguém nunca vê o sofrimento por causa do Evangelho. Ninguém nunca vê um sofrimento como esse, como fruto da graça de Deus. Como sendo um favor de Deus. E o apóstolo Pedro, outro apóstolo de Cristo Jesus, ele vai dizer que nós temos que nos alegrar nos sofrimentos. Que o sofrimento produz perseverança. E ele começa a mostrar ali uma corrente de elos que começa com a dor e com o sofrimento, mas que termina na glória de Deus e na glória do homem, que é edificado com todas essas coisas.
Mas quando, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, você sofre algo na carne, ou você sofre algum tipo de perturbação espiritual, confronto, dificuldade, você não consegue visualizar que isso pode ser, isso é graça, esse sofrimento é graça de Deus. Paulo vê assim, irmãos. Quando ele fala aos gentios aqui, ele diz que essa responsabilidade que foi pregar aos gentios e que foi imposta por Deus sobre ele, ela foi imposta pela graça de Deus. E ele chama essa missão, veja, essa tarefa que foi colocada sobre Paulo, Paulo denomina essa tarefa de um mistério. Olha, ele usa esse termo 3 vezes aqui. 2 vezes aqui e uma no verso 9. Ele vai dizer o seguinte: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras lá atrás. Paulo tinha falado rapidamente sobre esse mistério que é exatamente a união entre gentios e judeus, formando um só povo de Deus. E Paulo chama essa revelação de um mistério, porque antes estava oculto, não havia sido revelado da mesma maneira que foi revelada aqui tão claramente. Então Paulo diz, esse mistério que me foi dado a conhecer por revelação divina. Deus, de modo sobrenatural, revelou a Paulo a seguinte verdade: os gentios que são excluídos, cujos judeus não suportam, eles agora, junto com os judeus cristãos, são um só povo. Esse é o mistério que Paulo está dizendo aqui. Ele vai falar sobre isso logo no verso 5 e no verso 6, onde ele vai deixar isso claro para os irmãos de Éfeso. Nas religiões da época do período do apóstolo Paulo, havia algumas religiões que eram chamadas religiões de mistério. Se vocês olharem alguns documentários ou alguns filmes que retratam ali aquele contexto cultural, religioso, da época da igreja, na época do Império Romano, vocês vão ver que eles tinham algumas religiões consideradas religiões de mistério, que eram algo assim absurdo, né? Alguns cultos que eram totalmente absurdos. E essas religiões eram chamadas religiões de mistério, porque o conhecimento que essa religião tinha não era algo revelado para todo mundo, mas era revelado apenas para algumas pessoas especiais, pessoas que eram chamadas de iniciadas na religião. Então, aquele mistério oculto, aquele mistério miraculoso, ela era dada a conhecer nas religiões de mistério para algumas pessoas. Então, não era algo conhecido, era realmente e sempre um mistério. Mas Paulo usa aqui o termo mistério não como algo que permanece misterioso, mas como algo que agora é revelado. Não é mais um mistério, porque agora Deus deu a conhecer o que era esse mistério. Algo que estava oculto, mas que agora está revelado. Não é mais um segredo, é algo que está ao conhecimento de todas as pessoas. E o mistério era: Deus uniu gentios e judeus. Deus formou a igreja, um único povo. É isso que ele está dizendo aqui para os gentios, que eram rejeitados pelos judeus. No verso 4, o apóstolo Paulo continua seu argumento e diz: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado conhecer aos homens de outras gerações. Veja o que ele diz. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Antigamente era, de fato, oculto essa verdade.
Mas Deus agora a tornou clara, óbvia. E o verso 6, ele finaliza essa porção, irmãos, trazendo o conhecimento desse mistério para os gentios, que eram os beneficiados. Ele diz o seguinte, significando que mediante o Evangelho, ouçam bem, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros. Olha o termo que ele usa. Co-herdeiros com Israel. Eles são membros do mesmo corpo. Olha o mistério revelado. Os gentios são herdeiros junto com Israel, como irmãos que herdam algo do Pai. Tem o mesmo direito. Ele diz, os gentios, eles são membros agora do mesmo corpo. Israel não está só. Agora não é só Israel, mas os gentios estão inseridos ali naquela família, naquele corpo. Ele termina dizendo, os gentios agora também participam das promessas em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, concluindo essa passagem, diz, olha, eu estou preso. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo, porque Ele me deu esta tarefa árdua, que é pregar a vocês, que eu faço por amor a vocês. Porque Deus me revelou um mistério que estava oculto no passado. Um mistério que Ele me revelou por meio dos apóstolos e profetas a todos os santos. E esse mistério é, vocês, gentios, agora são também herdeiros juntamente com os judeus. Vocês, gentios, agora também são membros do mesmo corpo, assim como os judeus. Vocês também participam das mesmas promessas, assim como os judeus. Não há mais separação. Deus tem um povo, irmãos. Nós temos uma ideia tão equivocada que muitas vezes nós ouvimos como se na igreja tivesse algumas pessoas que fossem mais especiais do que outras. Algumas pessoas que Deus vai dar a estas pessoas uma posição de destaque ali, enquanto que as outras vão ficar num patamar inferior. Serão um subgrupo, como se fossem pessoas salvas de segunda classe. Eu lembro muito bem que certa vez nós estávamos conversando com um grupo de testemunhas de Jeová e eles começaram então a falar sobre aquele texto do Apocalipse que fala dos 144 mil que foram selados. E então eles diziam que os 144 mil eram 144 mil testemunhas de Jeová que haviam sido selados e que estariam literalmente ao lado de Deus ali. E a gente perguntava, e os demais? O número é tão pequeno. E eles diziam, um outro grupo, um outro rebanho que estará aqui na terra, que são os outros testemunhos de Jeová, os normais, o subgrupo, os testemunhos de Jeová de segunda classe, que não vão estar muito próximos a Deus, ali só os chefes da torre de vigia, só os líderes. Deus aqui ele encerra esse argumento, irmãos, quando ele diz que Deus tem um povo só, e que ele acabou com toda a separação que poderia haver entre judeus e gentios. E que este povo, o único povo, não é nem Israel e não é nem gentios. Esse único povo é a igreja do Senhor. A igreja cujo livro de Atos diz que foi comprada pelo sangue do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, e os nossos irmãos do passado, e os nossos irmãos do futuro que hão de crer em Cristo Jesus, toda a igreja de todos os tempos, de ontem, de hoje e de amanhã, são o povo de Deus. Todos estes formam o povo de Deus.
É isso que Paulo está dizendo. E um dos motivos de Paulo falar isso, irmãos, é que aqueles irmãos eram gentios. E aqueles irmãos eram rejeitados pelos judeus como cristãos de segunda classe. Como cristãos incompletos, imperfeitos. Que ainda lhes faltava algo para atingir o patamar dos judeus. Cristo acabou com isso, com essa ideia. Paulo diz: Deus me revelou o mistério. Vocês estão incluídos nas promessas de Deus. Todas as promessas que estão reveladas nas Escrituras, desde a promessa a Abraão, onde ele diz que abençoará por meio de Abraão todas as famílias da terra, inclui todos os gentios. Não só as famílias de judeus espalhadas, mas todas as famílias da terra, todas as etnias. Paulo está dizendo isso àqueles irmãos que eram rejeitados. Paulo diz: vocês também são herdeiros de Cristo. Porque isso era algo que os judeus tinham como uma mais alta estima. Eles se consideravam o povo de Deus, os herdeiros de Deus, o povo que carregava o seu nome. E Paulo está dizendo: vocês, gentios, também são herdeiros de Cristo. Junto com eles, co-herdeiros, um só povo, membros do mesmo corpo. Não são dois corpos, não são dois rebanhos, não são dois povos separados. Deus olha para Israel, mas Deus olha para a igreja. Assim como muitos que utilizam de concepções escatológicas erradas, interpretações equivocadas, vão fazer uma separação entre Israel e entre a igreja, como se Deus fosse salvar Israel, mas também fosse salvar a igreja, como se Deus tivesse dois povos. Israel é um povo, é o primeiro povo, a igreja é o segundo povo. Já que Israel rejeitou a salvação, Deus agora se voltou para a igreja e salva a igreja. Então Deus tem Israel e tem a igreja. E Cristo, Paulo, por meio da revelação que Cristo nos deu, está acabando com essa ideia equivocada. É um só povo, um só corpo. A promessa é para ambos que fazem parte do mesmo corpo. São herdeiros juntos, porque são o mesmo povo, são o mesmo corpo. As promessas são para ambos, iguais. É isso que Paulo está dizendo, para acalentar o coração daqueles irmãos perseguidos e que eram rejeitados. E eu quero aplicar, meus irmãos, esta parte do sermão, mostrando que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é tão maravilhosa, irmãos, ela é tão grande, que embora você seja uma pessoa que esteja na igreja convertida genuinamente há anos, mas aqueles que são chamados ali naquele mesmo instante, e que às vezes nem sobrevivem muito, eles são como nós, membros do mesmo povo. Aquelas pessoas que muitas vezes são oprimidas, rejeitadas na própria sociedade. As pessoas que não têm, muitas vezes, a mesma estima que outros cristãos têm. As promessas também são para elas. Elas também são parte daquele povo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Elas também são parte da aliança. Elas também recebem os benefícios do sangue que verteu na cruz do Calvário. É um só povo. Não há uma classe privilegiada. Não há uma igreja privilegiada. Não há uma etnia privilegiada. Aqueles que se convertem na África, aqueles que se convertem na Rússia, aqueles que se convertem aqui no Brasil, todos são parte do mesmo povo de Deus. A igreja. Esse povo é a igreja. Por isso, nós
nos tratamos como irmãos. Nossos irmãos americanos, nossos irmãos que estão lá na Indonésia, nossos irmãos que são perseguidos lá na Coreia do Norte, na China comunista, em países onde o totalitarismo é terrível e os crentes sofrem. Todos são nossos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. O sangue do Filho de Deus jorrou por mim, por eles, por todos nós. Isso é graça, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. E é isso que nós precisamos aprender. Não há ninguém privilegiado, no sentido de que esteja numa situação melhor do que a de outro salvo. Seja um povo especial para Deus. Todos são parte do mesmo povo que recebeu o mesmo sacrifício e receberá a mesma recompensa eterna. Cristo Jesus. E é isso que deve confortar o nosso coração, irmãos. Porque no momento em que um crente procura ter uma posição superior a outro, no momento em que um de nós procura estar acima do outro, a maneira que os apóstolos lá disseram: Senhor, quando estiver no teu reino, dai-nos um lugar, um à tua direita e um à tua esquerda. Queremos estar ali privilegiados. Não há. Todos estarão à mesa com o Senhor. E se nós alimentarmos tal sentimento, irmãos, de orgulho, de ambição espiritual, nós cometemos pecado contra a Escritura, que nos revela o contrário disso. Ninguém pode se julgar melhor do que o outro porque tem mais conhecimento, porque ora mais tempo, porque vem aos cultos, e achar que por isso está acima do irmão. Não é isso, irmãos. Isso seria obras. Isso seria mérito da sua parte. Eu estou acima do irmão porque eu oro mais. Eu estou acima do irmão porque eu venho todos os cultos, o irmão não vem. Eu estou acima do irmão porque eu tenho 20 anos de crente, o irmão só tem 2. Claro que eu estou acima do irmão. Quando eu morrer, o irmão morrer, se o irmão morrer agora e eu morrer agora, eu vou estar no local muito melhor do que o irmão, porque eu tenho 20 anos de estrada. Privilégios. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, mostrando literalmente o equívoco dos judeus em achar isso, é que todos são um em Cristo. Não há esse privilégio. Meus queridos irmãos, que o nosso Deus, tão bom e tão cheio de graça, possa nos fazer entender isso e viver dentro desses princípios tão bons e tão saudáveis da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Ficamos de pé.